Por que você vive? Por que você levanta da cama todo dia para fazer o que você faz? Por que você trabalha? Por que você quer ter uma família? Por que você quer ter filhos? Por que você não quer ter filhos? Por que quer casar? Por que você não quer casar? São perguntas e não respostas que vão fazer você começar a caminhar na direção da vida que faz sentido para você. A gente tende a imaginar que a solução para as nossas ansiedades, nossos medos, nossas dúvidas estejam nas respostas, mas isso não é verdade. Na grande maioria das vezes, são fazendo as perguntas certas que a gente começa a ter insights para sair da situação onde a gente está. Eu sou o André Paixão, eu sou criador do canal Viver em Paz Brasil e aqui no canal eu te ajudo utilizando o estoicismo, o budismo e a comunicação não violenta a se livrar de estados emocionais negativos, estados emocionais aflitivos, como a ansiedade, a depressão, o estresse, o medo, a raiva. Isso está no meu controle? Essa é uma das perguntas fundamentais do estoicismo e é algo que a gente deveria fazer constantemente na nossa vida. Porque grande parte da nossa ansiedade, dos nossos medos, dos nossos receios e da nossa insatisfação está em querer controlar o incontrolável. É muito comum, por exemplo, eu jogo tênis. E a gente vai para uma partida de tênis e você quer ganhar na partida. Só que tu não controla o resultado da partida. O que você controla? Você controla o tempo que você treina, você controla a qualidade da sua raquete, você controla a equipe que você vai selecionar para ser a sua dupla, para ver se tem afinidade, se não tem afinidade. Agora você não controla o resultado do jogo, porque o resultado do jogo depende de milhares de outras variáveis. E aí a gente começa a gerar expectativas e ansiedade porque a gente quer controlar o incontrolável e gasta muita energia focando nessa tentativa de controle, nessa busca de querer dominar a realidade, querendo brincar de Deus. Quando a gente não consegue, isso está completamente fora da experiência, da possibilidade humana. Então a gente conseguir distinguir aonde está o nosso poder de ação, de aonde não está o nosso poder de ação, para que a gente consiga focar no que está no nosso controle, é fundamental para que a gente consiga evoluir na vida. Com quem você passa o seu tempo. A gente, querendo ou não querendo, é influenciado pelas pessoas que estão convivendo conosco e acaba influenciando quem convive com a gente também. É uma via de mão dupla. Então, passar tempo com pessoas que nos fazem bem e que nos tornam seres humanos melhores é fundamental para que a gente consiga evoluir também. O que você está perdendo por conta do medo ou da preocupação? A gente acaba pensando muito sobre o medo, sobre as consequências do medo, sobre os riscos das nossas inseguranças, da nossa insatisfação, mas a gente não para pensar o que a gente vai perder se a gente não agir a depender do medo, a despeito do medo, né? Quando a gente tem medo, a gente tira o olho da bola e passa a olhar para o medo. Como vencer o medo, como superar a insegurança, como superar a barreira, e esquece que o seu objetivo não é superar o medo, o seu objetivo é conquistar o que você quer, né? O Anthony Robbins ele tem uma frase que eu acho que faz muito sentido. Ele fala assim, é como se a gente estivesse viajando numa estrada e parasse de olhar para a pista e começasse a focar exclusivamente nos quebra-molas, né? E aí o quebra-mola começa a ficar muito grande, começa a ficar muito difícil, todos os obstáculos da pista crescem e a gente esquece o nosso objetivo final e acaba desviando dele e não chega lá. Então, quando você estiver com medo, quando você estiver inseguro, pense o seguinte: qual seria a consequência para a minha vida? Como seria a minha vida se eu deixasse me guiar por esse medo? Se eu não fizesse mais nada por conta do medo, aonde eu estaria hoje? Como é que seria a minha vida? Como é que seria meu relacionamento? Cara, com certeza você não sairia do lugar. Porque se você não começar a construir dentro de você ferramentas para superar suas inseguranças e a agir, ainda que esteja com medo, você não vai sair do lugar. Você está fazendo o seu trabalho? A gente pensa em trabalho como se fosse assim, o nosso ganha-pão. Mas aqui eu estou querendo dizer trabalho, a sua responsabilidade. Você está assumindo a sua responsabilidade em todos os papéis da sua vida. Você tem um trabalho como pai, como mãe, como filho, como trabalhador, empregado, empresário, servidor público. Você tem um trabalho dentro da sua família. Você está assumindo as suas responsabilidades. Por quê? Muitas vezes a gente espera um salvador da pátria ou a gente delega a responsabilidade por transformar a nossa vida para os outros e fica esperando que venha um herói nos salvar, nos resgatar, quando na verdade a mudança começa na gente e termina na gente, né? A nossa felicidade
Não faz sentido nenhum a gente condicionar a nossa felicidade a uma pessoa externa ou a um evento externo. É dar muito poder para os outros. Você falar assim, eu só vou ser feliz quando fulaninha casar comigo. Eu só vou ser feliz quando meu chefe me promover. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar na Mega Sena. Cara, você tá falando o seguinte, ó, até lá eu vou passar minha vida inteira infeliz. Enquanto eu não casar com fulaninha, eu vou ser infeliz, minha vida vai ser uma porcaria. É dar muito poder para um fator externo sobre o seu bem-estar emocional. O seu bem-estar, ele tem que ter como referência você. Ele é algo interior, ele é algo introspectivo. Você precisa encontrar dentro de você mesmo todos os elementos e todos os requisitos para a sua felicidade, para a sua paz. Se você condicionar a sua felicidade a fatores externos, você não vai ser feliz nunca. Por isso eu te pergunto, você está fazendo o seu trabalho? Você está assumindo a sua responsabilidade na sua vida, nas coisas que te tocam, no seu trabalho, nos seus filhos, no gerenciamento das suas emoções, na gestão dos seus relacionamentos? Você está fazendo o seu trabalho? O que é o mais importante para você? Essa pergunta é absolutamente fundamental. O filósofo estoico, o imperador Marco Aurélio, né, que foi um filósofo estoico, ele tinha uma frase no diário dele que era incrível. Ele perguntava assim, constantemente para ele, isso é essencial? Isso é necessário? Eu preciso fazer essa ação? Porque a gente passa 50%, 60%, 70% da nossa vida fazendo coisas que não são necessárias, que não são obrigações, que a gente não precisa fazer, que não é fundamental que nós façamos. Só que a gente faz, ainda assim, e desperdiça o nosso ativo mais precioso, que é o nosso tempo. Perguntar se o que nós vamos fazer agora é necessário, é essencial, vai agregar valor na nossa vida, vai nos fazer bem, vai fazer a gente se sentir melhor. Se questionar sobre esses pontos é muito importante para que a gente faça as coisas com propósito, com intenção, com vontade, com sentido e veja e entenda o porquê a gente está fazendo o que a gente faz. Quem eu quero ser? A gente precisa ter uma clareza muito grande da pessoa que a gente quer se tornar. Né? Quais são os nossos valores, o que é importante para nós, o que faz sentido dentro da nossa vida, o que nos faz bem. E isso é um guia muito importante para as nossas decisões. Toda vez que você estiver inseguro em relação a tomar alguma decisão, principalmente sobre o acerto ou não da decisão, pense o seguinte: se essa é a minha ação, se o que eu decidi se tornasse público, fosse para televisão, fosse para as redes sociais, bombasse, eu teria vergonha ou eu teria orgulho dessa minha decisão? Eu teria vergonha ou eu teria orgulho da pessoa que eu estou me tornando? Né? E aí você começa a tomar decisões éticas de uma forma muito mais simples, muito mais fácil. Você está num trabalho, a pessoa te oferece uma promoção para você fazer algo errado. Você pensa, pô, se eu receber essa propina aqui, se eu fizer isso errado, eu vou ter orgulho ou vou ter vergonha disso? Se isso se tornar público, eu vou ter vergonha ou vou ter orgulho? Eu vou ter vergonha. Cara, é errado. Uma pessoa passa uma cantada para você, eu vou trair ou não vou trair minha esposa? Pô, se eu trair minha esposa, isso se tornar público, eu vou ter vergonha ou eu vou ter orgulho da pessoa que eu estou me tornando? Eu vou ter vergonha, então não vou fazer, não faz sentido, isso não é ético, isso é incorreto, isso está errado. Então é um referencial simples, direto ao ponto e fantástico para direcionar a nossa vida. Como uma pessoa agiria na situação que eu estou enfrentando? Essa pergunta, ela tem sido um guia na minha vida e vai te ajudar também, porque muitas vezes a gente não sabe como agir. A gente é traído no trabalho, por exemplo, um colega nos atrapalha no trabalho, né? Ele contou mentira no trabalho e a gente é prejudicado no trabalho. Como é que você vai agir? Você vai se vingar? Você vai retaliar o colega? Ainda que seja uma retaliação justa, porque ele te sacaneou primeiro. Ou você vai agir como pessoas que são referência para você, como Jesus agiria, como Buda agiria, como Sêneca agiria, como Marco Aurélio agiria, como Epiteto agiria. Você vai agir como pessoas sábias, nobres, corretas agiriam e que são referência para você, ou você vai agir contrário a essas pessoas? Então assim, quando a gente tem uma dificuldade para decidir algo, pensar em como pessoas que nós admiramos agiriam na situação é um referencial fantástico para a gente direcionar nossa forma de agir, para que a gente comece a agir cada vez mais na direção de se tornar a pessoa que a gente quer ser. Agora a gente vai para a pergunta bônus, que é uma pergunta que para mim assim é um dos corações
do que eu faço hoje e das transformações que aconteceram na minha vida. Essa pergunta é o seguinte: como você está usando o seu tempo? A gente não reflete e não é criterioso no uso do nosso tempo. O Sêneca, ele diz o seguinte: não é que a vida seja curta. O problema é que a gente desperdiça muito da vida que a gente tem. A gente pega o nosso tempo e investe o nosso tempo em coisas que não nos fazem bem, que não nos levam na direção da pessoa que a gente quer ser, que não nos levam na direção da vida que a gente quer viver. E a gente tem que ser, assim, implacável no corte, na eliminação de ações, assim, que não nos tornam pessoas melhores, que são desperdício do nosso tempo, ações que não têm um propósito. Não é você, por exemplo, não assistir Netflix, não ir na rede social, não gastar tempo. Você pode muito bem gastar tempo assistindo Netflix, rede social, cinema, sair para tomar uma cerveja. Não tem problema nenhum nisso, desde que você saiba o porquê você faz isso. Eu faço isso para relaxar, eu faço isso para descansar. Isso tem um lugar dentro da minha vida específico e tem um propósito. O meu hobby, é o meu tempo de diversão. A gente precisa ser muito mais criterioso na utilização do nosso tempo. O próprio Sêneca, ele diz o seguinte: o ser humano, nós somos muito avarentos para gastar o dinheiro, e isso ele falando, cara, há mais de 2.000 anos atrás, há quase 2.000 anos atrás, né? Nos tempos atuais isso piorou muito, mas ele diz assim: a gente é muito pródigo, a gente é muito gastador do nosso tempo, a gente gasta o nosso tempo sem critério. A gente vai a reuniões que a gente não gosta, a gente marca compromissos que a gente não queria ter esses compromissos. A gente estuda coisas que não agregam valor na nossa vida. A gente gasta muito nosso tempo sem refletir. A gente é pródigo, gastador do nosso tempo. E a gente é muito avarento com dinheiro, com recursos financeiros. Quando deveria ser o contrário, porque o dinheiro você repõe. O dinheiro você consegue conquistar mais patrimônio. Agora o seu tempo acabou, já era. Ele tem uma frase que para mim é muito impactante. Ele fala assim: a morte não está no futuro, a morte está no passado. Cada dia que passa é um dia a menos de vida. E aí ele te pergunta: esse dia que passou foi tempo de vida vivo ou foi tempo de vida morto? Foi tempo de vida que você utilizou para se tornar uma pessoa melhor, para cultivar relacionamento com sua família, com seus filhos, para se divertir, para aproveitar a vida, para ver que a vida faz sentido, para ver que a vida vale a pena? Ou foi tempo que você utilizou fazendo obrigações que não te agregam valor, que não te fazem bem, que não te trazem paz de espírito? Você só cumpriu uma tabela, é só um dia a mais para riscar no calendário da tua vida. Porque esse dia que passou é a morte, é um dia morto, né? Ele não volta mais. Então, a cada dia que passa, é a morte levando um dia da sua vida, né? Então a gente precisa ser muito criterioso no uso do nosso tempo. Por isso eu sempre, semanalmente eu me questiono: como eu usei o meu tempo na semana? E me planejo para a semana seguinte, para utilizar melhor o meu tempo na direção da vida que me faz bem, da vida que me faz feliz, da vida que faz sentido para mim hoje. Se você quiser saber mais como se libertar de estados emocionais aflitivos, como a ansiedade, a raiva, a depressão, o estresse, quiser ter mais empatia, se comunicar melhor nos seus relacionamentos, com sua família, com seus filhos, faz o seguinte, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, clica no sininho para ativar as notificações, me segue lá no Instagram, nas redes sociais, porque toda semana tem um vídeo novo que eu tenho certeza que vai te ajudar a viver cada vez mais feliz, cada vez mais em paz e cada vez mais liberto desses estados emocionais negativos.